Quero falar sobre as virtudes da Virgem Maria, porque é de uma extrema necessidade entendermos em nossa espiritualidade sobre como imitar as virtudes de Nossa Senhora, que é o que tanto necessitamos para a nossa salvação. Nós encontraremos no exemplo de Nossa Senhora a grande força para a nossa espiritualidade, podemos dizer, decolar, né? Para termos um verdadeiro crescimento espiritual. A devoção à Nossa Senhora, ela traz essa realidade para a nossa vida espiritual. Por isso que a finalidade da devoção à Virgem Maria é Jesus. Muitas pessoas ficam pensando que nós veneramos Nossa Senhora para colocá-la acima de Deus, quando na verdade a nossa veneração à Santíssima Virgem Maria é uma condução a adorarmos Jesus, tá? Então nós encontramos no exemplo da Virgem Maria essa força, essa motivação, o auxílio da graça de Deus. Ela, por ser a medianeira de todas as graças, ela vai nos auxiliar a obedecermos a Deus. Pronto, já compartilhei aqui nas páginas que eu queria. Deixa eu colocar aqui a câmera para cá. Louvado seja Deus. Amados, eu quero falar sobre esse tema e eu vou fazer aqui uma ligação aos escritos de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, que falou muito bem sobre a obediência à Santíssima Virgem Maria. Nós temos até aí Nossa Senhora desatadora dos nós, que essa devoção à Nossa Senhora desatadora dos nós foi devido também a Santo Irineu de Lyon falar que Nossa Senhora desatou o nó que a desobediência de Eva tinha atado. Então nós vamos tratar um pouquinho disso, tá bom? Eu vou tentar fazer aqui algumas formações sobre as virtudes de Nossa Senhora. Tem 9 virtudes aqui que eu anotei. Eu peguei inclusive de algumas pesquisas que fiz nos sites e eu vou fazer algumas considerações, né? Serão formações breves, mas bem diretas, tá bom? Obediência, humildade, pureza, paciência heróica, contínua oração, mãe do supremo amor, mortificação universal, doçura angélica e fé viva. Eu vou tratar sobre esses temas. Talvez hoje eu faça ainda mais umas 2, 3 lives, talvez, não sei. Mas eu vou colocar tudo no canal do YouTube, tá bom? Vamos iniciar pedindo o auxílio da graça de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, que o Espírito Santo venha sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza por intermédio da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez aí no seu vídeo minha mão está saindo como que a mão esquerda, mas na verdade eu estou utilizando a direita, viu? É por causa da câmera frontal. Amados, nós quando vamos estudar a devoção à Santíssima Virgem Maria, uma das coisas que mais nós focamos no nosso estudo é sobre a obediência da Santíssima Mãe de Deus. Nós encontramos na obediência de Nossa Senhora uma força para a nossa espiritualidade, para que possamos de fato corresponder ao chamado de Deus com reta intenção, tá? Quando nós passamos a conhecer de forma mais detalhada a devoção à Santíssima Virgem Maria, nós iremos mergulhar de forma bastante profunda na questão da obediência. E nós precisamos entender os detalhes do que de fato é uma obediência a Deus,
para que possamos de fato corresponder ao seu chamado. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma vocação. E Nossa Senhora, ela por ter a obediência perfeita a Deus, ela pode patrocinar, podemos falar assim, o nosso sim a Deus, né? A nossa correspondência. Por isso que nós acreditamos que Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças, porque ela teve uma obediência perfeita. Amém? Eu quero iniciar aqui com vocês, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, num texto bíblico de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38, certo? Aonde aqui vai falar, né, que conta que Nossa Senhora, ela se comportou de forma perfeita diante daquilo que é da vontade de Deus. Então disse Maria, diz o texto, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Veja que Nossa Senhora, ela não colocou resistências ao chamado de Deus, aquilo que Deus tinha escolhido para ela vivenciar, né? Aquilo que Deus tinha predestinado, podemos dizer assim. Nossa Senhora, ela foi predestinada por Deus, mas ela deu o seu consentimento de forma perfeita, dizendo faça-se. Nós precisamos entender aqui, nesse faça-se de Nossa Senhora, que entre o faça-se e o faço existe um abismo. Existe um abismo. Nossa Senhora disse faça-se, em vez de dizer faço. Por que eu estou querendo que você entenda isso? Porque o faça-se, Nossa Senhora quis nos ensinar através disso que é a vontade de Deus, é o agir de Deus. Se lá em Gálatas 2:20 diz que Paulo chegou ao ponto de dizer que já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, se ele conseguiu falar isso, né? Se ele pôde falar isso, imagine Nossa Senhora. Você para e pensa, imagina o que a Santíssima Virgem Maria pode falar. Se ele diz que já não é ele quem vive, é Cristo que vive nele, imagine Nossa Senhora. Ela que pode dizer que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, chegando em seu ventre, recebendo essa fisionomia, né? O Deus invisível passou a ser visível em Nossa Senhora. Eu conto muito em minhas pregações que Nossa Senhora deu a Deus algo que Deus nunca teve, e Deus quis receber isso dela, né? Com a participação dela, em união perfeita com o Espírito Santo. Nossa Senhora deu uma fisionomia, Nossa Senhora deu um corpo, um coração de carne que bate, deu um sangue que foi derramado no madeiro para nos purificar de todo pecado, conforme diz em 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Então, amados, a obediência de Nossa Senhora foi uma obediência sem reservas. Foi uma obediência que Nossa Senhora não colocou dificuldades para obedecer. Ela não questionou, ela simplesmente disse faça-se. Por isso que eu digo que o faça-se e o faço, existe um abismo que os separa. Porque o faça-se é quando nós deixamos que Deus faça, né? Porque se fizermos pelas nossas próprias forças, não iremos conseguir corresponder ao chamado de Deus. Então Nossa Senhora disse faça-se, é algo muito mais poderoso, muito mais profundo do que simplesmente faço. Espero que você esteja entendendo. Diante dessa realidade de correspondência perfeita de Nossa Senhora a Deus, nós encontramos nela esse grande exemplo de correspondência e passamos a ter uma devoção. É por isso que nós temos uma devoção à Virgem Maria, porque a obediência dela foi perfeita. Se Nossa Senhora, olha, você não vê pessoas sendo devotos de Eva. Você não vê pessoas sendo devoto de Eva. Por que existe a devoção à Nossa Senhora? Porque ela obedeceu. Ela foi a obediência perfeita, né? A doutrina da igreja nos confirma isso de forma bem clara, e nós vamos tratar aqui também sobre o que a doutrina, a visão da doutrina da igreja diante disso. Então nós encontramos nessa correspondência perfeita de Nossa Senhora um exemplo para nós, e um exemplo, não um exemplo qualquer, não um exemplo de alguém que teve algumas inconstâncias, algumas falhas, não, mas um exemplo perfeito.
um exemplo que teve uma constância inabalável. O compromisso de Nossa Senhora com Deus foi um compromisso inabalável. E diante dessa realidade, nós somos chamados, nós somos atraídos pela própria graça de Deus a sermos devotos da Santíssima Virgem Maria, né? E a devoção é algo recomendável pela Bíblia, está lá em Hebreus 13, versículo de número 7, né? Que nós devemos imitar aqueles que foram nossos guias na fé. Imagine aquela que disse faça-se para a vontade de Deus, né? De forma perfeita. Então, amados, aqui existe algo muito interessante. Primeiro, Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor. Nos originais, Nossa Senhora quis dizer para Deus, eis aqui a escrava do Senhor. Ela colocou aqui uma totalidade de correspondência em suas palavras e com uma reta intenção, uma intenção perfeita, uma intenção reta e inabalável. Nossa Senhora diz, eis aqui, veja, eu estou aqui em tua presença, eu estou aqui diante de ti, meu Deus, para te dizer que sou tua escrava. Tu és o dono de minha vida, faz dela o que tu queres e não o que eu quero. O escravo, ele não tem escolhas. O escravo, ele não tem domínio sobre si no sentido de escolha. Nossa Senhora, ela se colocou totalmente diante de Deus e nessa obediência perfeita, ela correspondeu ao chamado de Deus de forma perfeita. Isso é muito lindo. Isso atrai nossa atenção, isso chama nossa atenção. Por quê? Porque nós precisamos corresponder ao chamado de Deus e nós temos um chamado de Deus, cada um de nós temos um chamado de Deus e por termos que corresponder ao chamado de Deus, para que de fato possamos ser felizes, né? A felicidade consiste nisso. Nós precisamos encontrar os meios, podemos dizer assim, que vão nos auxiliar a corresponder esse precioso chamado, esse chamado que Deus tem para cada um de nós. E encontramos em Nossa Senhora isso. Algumas pessoas têm um certo tipo de resistência à devoção a Nossa Senhora, achando que ela foi uma mulher qualquer, que ela foi uma mulher que não fez nenhum tipo de milagre. Recentemente eu estive debatendo com um protestante e ele chegou ao ponto de dizer que Maria foi uma mulher qualquer. E isso é um erro monstruoso, porque aqui mesmo ela diz, né, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, versículo 48, então não pode ser uma mulher qualquer, né? Ela foi a mulher que obedeceu a Deus de forma perfeita. Quando nós vamos falar de desobediência e de obediência, nós vamos encontrar 4 personagens muito importantes para podermos entender a complexidade, podemos dizer assim, de cada situação. Nós vamos encontrar 4 pessoas, vamos falar assim, 4 pessoas dentro da comunicação bíblica que nós vamos entender a questão da desobediência e da obediência. E a questão da consequência da desobediência e da consequência da obediência. Nós vamos encontrar, de princípio, Eva e Adão. Um homem e uma mulher, né? Esse homem e essa mulher deram brecha para o demônio, quiseram fazer a sua própria vontade e se desviaram, né? Pecaram, caíram, desobedeceram, e a consequência dessa desobediência foi a morte. A consequência dessa escolha desregrada, dessa escolha através da influência satânica, porque a Bíblia vai dizer que teve a influência da serpente, eles caíram e a consequência dessa queda foi a morte. Então nós estamos aqui tratando da desobediência, nós estamos falando de primeiramente da desobediência. Então, quando vamos falar de desobediência e obediência, nós vamos encontrar essas quatro pessoas. Eva e Adão desobedeceram e a consequência dessa desobediência foi a morte. Foi tudo aquilo que é desgraçado. Diante dessa realidade de desobediência, existiu uma reação de Deus, né? E esta reação de Deus foi o resgate da humanidade que tinha se perdido. Existe um texto bíblico aqui, Isaías 59, que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui.
Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao 2, vai dizer assim, ó: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo. Olha, nossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Existiu uma barreira. A desobediência, a consequência da desobediência de Eva e Adão foi uma barreira entre o povo e Deus. O motivo está aí, né? Diz Isaías 59, versículo 1 ao 2. Então, desobediência, consequência de desobediência. Isso que nós estamos tratando agora. Qual foi a reação de Deus diante disso? Nós vamos aqui para João, capítulo de número 3. Deixa eu pegar aqui. João 3, versículo 16, aonde vai dizer assim: com efeito de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Veja, nós reconhecemos que Jesus é o Salvador, nós reconhecemos perfeitamente isso, a doutrina da igreja, o catecismo da igreja católica bem nos confirma isso, porque há uma realidade aqui de comunicação entre Deus e as pessoas, e Deus comunica essa realidade, e ele diz assim: com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois, versículo 17, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mas, da mesma forma que nós temos que reconhecer aqui a reação de Deus de enviar o Filho ao mundo para salvá-lo, nós precisamos pensar como Deus enviou o Filho, né? Como esse envio aconteceu? Nós vamos falar disso agora. Mas eu quero que você coloque aí a cidade, o nome da cidade e do estado que você está me acompanhando nesse momento, tá? Coloca aí a cidade e o estado que você está me acompanhando, para que possamos entender aonde essa evangelização está chegando, tá bom? Coloca aí. Quero mandar um abraço aqui para a Amélia, quero mandar um abraço aqui para a Mauricéia, Deus abençoe, ó, São Bento de Una, né? São Bento de Una, Pernambuco, Deus abençoe. Líbera, Deus abençoe sua vida, lá de São Paulo. Selma de Caicó, Rio Grande do Norte, beijo para vocês, Deus abençoe, salve Maria. Vão comentando aí. Então, meus amados irmãos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Sim, enviou, nós reconhecemos isso, acreditamos perfeitamente. Mas nós precisamos nos questionar. Mas como Deus enviou? Como? Vou mostrar para vocês. Está aqui em Lucas 1:28. Entrando o anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Veja, Deus enviou seu Filho, mas como? Ele se utilizou de quem? Não é? De Nossa Senhora. E para que isso aconteça, Nossa Senhora teve uma obediência perfeita. Então nós encontramos aqui uma participação ativa da Virgem Maria para restaurar a intimidade do povo para com Deus, né? E o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo em união perfeita com a Virgem Maria. Ó, versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti. Veja que a Bíblia, ela faz questão, né? A palavra de Deus faz questão de especificar
que nascer de ti será chamado filho de Deus. Então, sim, Deus enviou o seu filho, mas como? Por meio de Maria. Então, ela foi essa porta que o próprio Senhor quis atravessar. Ela é essa fonte selada por Deus. Então, vamos aqui entender também, através de João, olha só aqui, João, capítulo de número 1, versículo 1, aonde diz, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Lá no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Esse vimos a sua glória, veja que interessante, acontece pela consequência do faça-se de Maria. Então, desobediência e obediência, nós iremos lembrar desses 4 personagens, né? Dessas 4 pessoas, melhor dizendo assim. Eva e Adão, desobediência. Consequência, morte. Jesus e Nossa Senhora, obediência. Consequência, vida. Nossa Senhora é a mãe da vida. Entendeu? Amados, no Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 144, vamos pegar aqui o Catecismo, 144, vai explicar sobre obediência da fé. E no Catecismo vai dizer assim, obedecer, ob audire, diz o Catecismo. Na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. A verdade que é entre a comunicação de Deus ao homem, ela é garantida pelo próprio Deus, porque o próprio Deus é a verdade, diz o Catecismo. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. A Sagrada Escritura vai dar aqui Abraão como modelo de obediência. Nossa, quando você vai ver a vida de Abraão, larga tudo para obedecer a Deus, né? Vai oferecer o seu filho em sacrifício, filho único, a qual a Bíblia diz que ele tanto amava. Então, Abraão é um modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, vírgula. E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Veja, Nossa Senhora é a mais perfeita realização da obediência, né? Abraão é um modelo, mas Nossa Senhora é a perfeita realização. Vamos aqui para o número 148, Catecismo da Igreja, diz, a Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível para Deus. Nossa Senhora acreditava nisso de forma perfeita, de forma inegociável. Nossa Senhora nunca negociou sua obediência com o mundo, não. No sentido de que ela nunca teve outro atrativo maior do que a obediência a Deus. Nossa Senhora, o único e central atrativo dela foi a obediência. Então nós encontramos nessa correspondência perfeita de Nossa Senhora um atrativo para o nosso olhar cristão, para encontrarmos nela um exemplo perfeito. Gente, tem gente que diz assim, na Bíblia fala muito pouco de Maria. Querido, na Sagrada Escritura fala o necessário para entendermos que Nossa Senhora é santa, perfeita, a escolhida por Deus, a bendita entre todas as mulheres, a mãe do Senhor. Como disse Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, ela não poderia cometer nenhuma heresia. A mãe do meu Senhor. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. O Catecismo vai continuar dizendo assim, e dando seu assentimento, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Veja, ela continua o Catecismo. Isabel a saudou, bem-aventurada a que acreditou. Pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Ela acreditou de forma perfeita, né? O maior atrativo da Virgem Maria era a obediência a Deus. E é isso que Nossa Senhora vem nos ensinar. Na devoção à Virgem Maria, nas suas aparições,
Nas manifestações marianas nós encontramos isso, um chamado à correspondência perfeita. O catecismo continua: é em virtude desta fé que todas as gerações a proclamam, né? Bem-aventurada, é em virtude disso, é por isso que nós somos devotos de Nossa Senhora, é por isso que nós desenvolvemos em nossa igreja uma veneração, uma hiperdulia à Virgem Maria. É por isso que nós temos os festejos. Entenda que o fato de termos festas à Nossa Senhora não quer dizer que nós estamos colocando-a acima de Deus, mas ali é uma forma de lembrarmos, de recordarmos, de termos como exemplo a obediência perfeita de Nossa Senhora, e dentro dessa realidade nós encontramos um chamado profundo de Deus. Entendeu? É por isso que nós católicos somos devotos de Nossa Senhora. O número 149 do Catecismo vai dizer assim: durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. A última provação, diz o Catecismo da Igreja, foi Nossa Senhora ter presenciado ali seu filho sendo violentado, seu filho sendo extremamente maltratado, e ela em obediência. Ela não vacilou. Ela não pecou pela raiva, ela não pecou pelo ódio, ela não quis manifestar nenhum tipo de vingança aos açoites que Jesus levava, não, porque ela sabia que tudo aquilo era para a salvação da humanidade. Veja que lindo, no livro Glórias de Maria, em uma parte, não me recordo qual, diz que Nossa Senhora ama tanto a humanidade que, se preciso fosse, ela crucificaria seu filho para ver a humanidade ser salva, para acontecer a salvação. E também no livro Glórias de Maria diz que Nossa Senhora, ela desejava profundamente ali ser crucificada juntamente com seu filho. Imagine Nossa Senhora olhando para o outro lado da cruz, onde estava vazio, né, sem ninguém crucificado, e ela desejando estar lá. E no Calvário, diz Beato Tiago Alberione, né, da qual eu tenho uma estima muito grande. Estude sobre a vida do Beato Tiago Alberione, viu? Por isso que eu também evangelizo muito pelas redes sociais, pelos meios de comunicação mais modernos, porque Beato Tiago Alberione tem esse exemplo. E Beato Tiago Alberione diz que no Calvário tinha 2 altares. Um era sacrificado, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e no outro era a alma de Nossa Senhora, né? Ela ali sentindo dores intensas, mas obedecendo. O Catecismo continua: Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. A igreja acredita que em Maria acontece a realização mais pura da fé. E, gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Meus amados irmãos, abraço aí para Kessia, Daiane, Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Gente, um dos livros que eu gosto de recomendar para você desenvolver a sua devoção à Nossa Senhora é esse, A Imitação de Maria. Um livro muito bom. E lógico que eu não poderia deixar de recomendar o livro Glórias de Maria, né? O Tratado da Verdadeira Devoção. Tem tantos livros aí que falam sobre Nossa Senhora. Amados, no livro Imitação de Maria, já que eu falei nele, nessa versão aqui, nessa edição aqui, na página 19, diz assim: cedo com efeito, escutou Maria a voz divina que a chamava ao retiro, deixando desde o início da vida a casa paterna, a fim de se consagrar no templo de Deus. Nada a deteve, nem em sua mocidade, nem a fraqueza do corpo, nem a afeição de seus pais. Veja, Nossa Senhora, já desde cedo, ela quis se consagrar totalmente ao templo do Senhor, né? Se ofertar inteiramente a Deus. E essa oferta inteiramente a Deus não encontrou de forma alguma atrativo daquilo que é pecaminoso, né? O maior atrativo da Santíssima Virgem Maria é a obediência. E aqui ele destaca, ó, nada a deteve, ninguém conseguiu deter Nossa Senhora. A obediência dela ultrapassou todas as barreiras de impedimento. Nossa Senhora, ela superou todas as dificuldades. Ninguém a deteve, nem a sua mocidade,
né? Nem a sua juventude não a deteve, nem a fraqueza do corpo, as limitações que nós temos físicas, né? Na questão do desgaste. Nossa Senhora quis se desgastar como uma vela que queima no altar em adoração a Deus. Nem a aflição, nem a afeição de seus pais, né? Porque muitas pessoas às vezes deixam que o amor aos pais, a opinião dos pais, supere, né, ao querer de Deus. Mas lógico que na realidade da Santíssima Virgem Maria, seus pais, né, tinham uma correspondência ao chamado de Deus também e ensinaram a filha a corresponder também a esse chamado, né? Tanto que na imagem de Santa Ana tem lá ela ensinando Nossa Senhora. Isso é muito belo, nós encontramos uma realidade belíssima nisso. Amados, eu quero então fazer aqui agora umas ligações aos ensinamentos patrísticos, né? E eu quero primeiramente aqui pegar um escrito de Ambrósio de Milão, aonde ele diz assim: pensa onde prometeste e a quem prometeste, né? Pensa onde prometeste e a quem. Nossa Senhora não saía da cabeça da Santíssima Virgem Maria aquelas palavras, né? Faça-se em mim. Então Nossa Senhora não esquecia disso. Nossa Senhora vivenciava isso no mais profundo de sua vida. Então ela não esqueceu o que ela prometeu e nem deu brecha para o diabo corromper isso. Então pensa onde prometestes e a quem prometestes, né? A quem? Essa promessa foi a Deus, essa oferta foi a Deus, então eu tenho que corresponder, eu tenho que ser fiel, eu tenho que permanecer. Por isso que a obediência de Nossa Senhora é uma obediência perfeita. Outro escrito patrístico, agora Irineu de Leão, ele chega a dizer no Contra Heresias: não és tu que fazes Deus, mas é Deus quem faz a ti. Por isso que eu estou dizendo, né, entre o faça-se e o faço existe um abismo que separa os homens espirituais dos naturais. Nossa Senhora disse faça-se, né? Porque ela entende, não é ela que faz Deus. Quantas pessoas não obedecem a Deus verdadeiramente? Por quê? Porque criam o próprio Deus. Eu sou católico, mas eu acho que isso não é errado. Isso é um perigo. E aí a pessoa acaba formando as suas próprias leis, formando as suas próprias opiniões e acaba desobedecendo a Deus, criando um falso Deus para si. Nossa Senhora não quis criar um Deus para si, né? Ela reconheceu que quem a fez foi Deus e não ao contrário, não foi ela que fez Deus, no sentido de que não é ela que faz as regras, não é ela que deve estar acima de tudo, entende? Nossa Senhora reconhece isso, e até um detalhe que alguns protestantes dizem: mas como é que Maria pode ser a mãe do Eterno? Deus é eterno, não tem mãe. Entenda, nós não acreditamos que Nossa Senhora deu princípio à existência de Deus, né? Deus já existia, lógico, Ele é eterno, né? Deus ultrapassa a palavra existência, né? Ele é, eu sou aquele que sou, disse Ele, né? Então, nós acreditamos que Nossa Senhora deu a Deus algo que Deus nunca teve, porque Deus a escolheu para isso, que foi um corpo, uma fisionomia, tá bom? O que eu estou querendo falar aqui, não és tu que fazes Deus, mas é Deus quem faz a ti, é no sentido da vontade de Deus, né? Nossa Senhora fez a vontade de Deus de forma perfeita. Amém? Ela não quis fazer um Deus para si, como muitos por aí estão fazendo. Por exemplo, as seitas protestantes, elas fazem um Deus para si. Os adventistas fabricou o seu próprio Deus, dizendo que Deus proíbe trabalhar dia de sábado e inventam milhares de coisas, né, inexistentes. Discrepâncias teológicas. O povo da Assembleia de Deus fez um, a Universal fez outro, um Deus materialista e etc. E por aí vai. Nossa Senhora não fez o próprio Deus para si. Ela foi feita por Deus e escolhida por Deus, né? Na patrística, Irineu de Leão, veja que isso tudo fala sobre a obediência, né? Não queira fazer um Deus para si, porque se você faz um Deus para si, você está desobedecendo, você está colocando a desobediência como centralidade, você está se idolatrando, né, as suas próprias ideias, e não é a sua opinião que deve prevalecer, a da igreja. 1 Timóteo 3,15 diz isso, né?
Então, na patrística, continuando aqui nossa reflexão, amados, Irineu de Leão contra heresias, ele diz assim: o homem recebeu o conhecimento do bem e do mal. Nossa Senhora conhece o mal? Sim, não pela experiência, né, de experimentá-lo, certo? Mas ela conhece de forma intelectual, ela entende o que vem de Deus e o que não vem, pelo intelecto, amém? Então aqui diz assim, ó, o homem recebeu o conhecimento do bem e do mal. O bem consiste em obedecer a Deus, acreditar nele e observar os seus mandamentos. E isto é vida para o homem. A obediência para o homem é vida. O que é que isso aqui está querendo dizer? Que só está vivo verdadeiramente aquele que obedece a Deus. Quem desobedece a Deus está morto, embora que esteja o coração batendo, o pulmão funcionando, o corpo funcionando, falando, se movendo, mas está morto porque não está obedecendo a Deus. A desobediência mata, entendeu? A obediência é vida para o homem, diz a patrística, escrito em Santo Irineu de Leão. Então, Nossa Senhora, por ter tido uma obediência perfeita a Deus, ela está viva, ela não está morta, como muitos dizem por aí, né? Inclusive, eles não têm nenhuma prova bíblica que Maria morreu. Mas eles vão utilizar aquele texto, né? De Romanos 1:23 e por ali, onde diz que todos morreram, né? Todos pecaram, todos morreram. E tal, se todos pecaram, então Maria entrou no embalo. Entenda que Nossa Senhora é a lei. Toda lei geral existe as suas exceções, certo? Eu vou explicar isso para você. Quando um protestante falar isso para você, querendo afirmar que Nossa Senhora desobedeceu a Deus, vou dar aqui algumas argumentações protestantes para você entender. Talvez ele vai dizer, mas a Bíblia diz que todos pecaram, né? Mas a Bíblia também diz, querido, que todos há de morrer uma única vez, e Lázaro morreu mais de uma, né? Por quê? Porque Lázaro foi a exceção. Todos pecaram, mas Nossa Senhora não pecou porque ela foi a exceção. Você pode ver lá em Hebreus 9:27, onde diz que o homem há de morrer uma única vez, mas Lázaro morreu mais de uma, que Jesus o ressuscitou, mas depois ele morreu, com certeza morreu. Então Lázaro foi uma exceção, ele morreu mais de uma. A Bíblia é contraditória? Não. Apenas nós entendemos que Lázaro, a igreja também nos dá essa interpretação, que Lázaro foi uma exceção, assim como Santíssima Virgem Maria. Santíssima Virgem Maria foi uma exceção, né? Todos pecaram, mas Maria não pecou. Não pecou porque se ela tivesse pecado, ela não teria sido escolhida para o Verbo se fazer carne em seu ventre, porque ela estaria contaminada, e entre luz e trevas não existe comunhão alguma. Então, Nosso Senhor, ele predestinou a Santíssima Virgem Maria. Outra argumentação protestante, que essa, pelo amor de Deus, a gente já está careca de responder, é de dizer que Maria é pecadora porque ela reconheceu que Jesus é seu Salvador. Então, quem precisa de um Salvador é porque está perdido. Nossa, entenda, existem duas formas de você salvar alguém, antes dela cair no buraco ou depois que essa pessoa cair no buraco. Nosso Senhor salvou Maria antes dela cair no buraco do pecado. Antes, ou seja, ela desde a sua concepção, ela é imaculada porque foi salva por Deus já antes, entendeu? Ela foi predestinada, entendeu? Mas Daniel, isso é uma realidade bíblica? Sim, lógico que é. Judas 1:24 diz que Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. E foi isso que aconteceu com a Santíssima Virgem Maria. Ele preservou ela antes da queda. Amém? Então, por isso ela chama de Salvador, tá bom? Então, gente, aqui na patrística disse que a obediência é vida para o homem. E aí continua, e o mal consiste na desobediência a Deus, e isto é a sua morte. O bem é obedecer, e obedecer é estar vivo. O mal é desobedecer, e o desobedecer é estar morto. Veja, muito profundo esse ensinamento. Na patrística, continuando, e já finalizando aqui nossa formação, na patrística, contra heresias também, Irineu de Leão chegou a dizer assim, agora essa é muito forte, né? Porque os protestantes acham que a nossa fé, a Santíssima Virgem Maria, nasceu um dia desse, né? Não, meu filho, já é desde o princípio lá da igreja primitiva, já existia uma forte devoção à Nossa Senhora. Tanto é que Santo Irineu de Leão chegou a dizer,
o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E o que Eva amarrara pela sua incredulidade, Maria soltou pela sua fé. Veja, Eva amarrou a humanidade no pecado, na morte. Nossa Senhora foi lá e desatou o nó. É por isso que nós acreditamos que a Santíssima Virgem Maria, ela é corredentora. Ela é corredentora. Por quê? E isso não é algo que a gente passou a acreditar um dia desse, como dizem os protestantes. Nós acreditamos porque, olha, Santo Irineu também chegou a dizer, Eva, pela sua desobediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa de morte. Assim Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado, e sendo virgem, pela sua obediência se tornou para si e para todo o gênero humano causa de salvação. Eva se tornou para si e para todo o gênero humano causa de morte. Maria Santíssima se tornou para si e para todo o gênero humano causa de salvação. A obediência de Nossa Senhora. Que possamos imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria e olharmos para a obediência dela e dizermos, Senhor, nós queremos te obedecer. Eu quero te obedecer. Olhando para o exemplo da Santíssima Mãe de Deus, que possamos obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.